Olá, quinto ano! A nossa aula de matemática de hoje terá como objeto de conhecimento perímetro de figuras planas. Vamos relembrar? Perímetro é o comprimento do contorno de uma figura. Esta figura pode ser um quadrado, um triângulo, um retângulo ou qualquer outro polígono qualquer. Como vocês podem ver na figura ao lado. Vamos relembrar como calcular perímetro, certo? Aqui nós temos duas figuras, um retângulo e um quadrado. Essas figuras são chamadas de quadriláteros. Por que elas são chamadas de quadriláteros? Porque possuem 4 lados. Vejam, 2, 3, 4 lados. Assim como o quadrado também possui 4 lados. A diferença entre essas duas figuras é que no retângulo nós temos 2 pares de lados iguais, este é igual a este, e aqui eu tenho mais um par de lado igual, este igual a este. Por isso as medidas elas são exatamente iguais. Aqui o comprimento mede 8 metros, também deste outro lado, e a altura 4 metros, da mesma forma do outro lado. Diferente do quadrado, que possui 4 lados exatamente iguais. Para descobrir o perímetro de uma figura, eu preciso somar os lados de toda essa figura. Ou seja, eu vou observar o contorno, que é cada lado, vejam, da figura, esse contorno aqui eu vou observar e vou somar cada um deles para descobrir o perímetro. Então, perímetro é igual 8 deste lado aqui, mais 8 deste outro lado, mais 4 deste lado aqui, mais 4 deste outro lado aqui. Para descobrir o total desse perímetro, a soma desse perímetro, eu vou somar todos os lados, como eu já falei. Então, eu farei 8 mais 8, pego o resultado, e 4 mais 4, para descobrir a soma do perímetro. 8 mais 8, que é igual a 16, mais 4 mais 4, que é igual a 8. Logo, terei 16 mais 8, que é igual. 16 mais 8 é igual a 24. Então, o perímetro desta figura é 24 metros, porque nós temos aqui ó, o símbolo de metro. O perímetro, ele lembra muito a unidade de medida de comprimento, porque na maioria das vezes, quando nós trabalhamos perímetro, nós vamos utilizar as unidades de medida, metro, centímetro, tá bom? Agora vamos lá. Aqui eu tenho um quadrado. Percebam que eu tenho apenas a medida deste lado, que mede 5 centímetros. Todas as outras medidas aqui, elas estão ausentes, ou seja, elas não aparecem. Mas, se o quadrado possui 4 lados exatamente iguais e eu tenho a medida deste lado, quer dizer que todos os outros lados terão exatamente a mesma medida, ou seja, 5 centímetros também. Este outro lado também terá 5 centímetros, porque o quadrado tem os 4 lados exatamente iguais.
Então, sempre que vocês observarem uma figura onde vocês precisem realizar a soma para descobrir o perímetro, lembrem-se, mesmo que os lados estejam ausentes, vocês vão observar. Se for o quadrado, como é o caso aqui, como ele possui 4 lados iguais, os demais lados serão igual a esse. Aqui no retângulo, vocês viram que aqui nós temos 2 pares de lados iguais. Então, este lado aqui é igual a este, tendo a mesma medida, e este outro lado aqui é igual a esse, também com a mesma medida. Então, vamos calcular o perímetro deste quadrado? Vamos lá, eu vou juntar, fazer a soma dos 4 lados. Já juntei aqui, ó, 5 mais 5, que é igual a 10, mais 5, que é igual a 15, mais 5, que é igual a 20. Ou vocês poderiam se perguntar assim, tia, mas dá muito trabalho para fazer somando. Como aqui eu tenho um quadrado e todas as medidas dos lados são exatamente iguais, eu posso utilizar a multiplicação. Então, eu posso pegar simplesmente a medida 5, né, que eu tenho aqui de um lado, e multiplicar pelo número de lados, que são 4 lados. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. O perímetro deste quadrado é 20 centímetros, porque nós temos aqui, ó, a unidade de medida centímetros, ok? Vamos entender melhor. Aqui eu tenho uma situação problema, para que vocês compreendam melhor como realizar a soma do perímetro. Vamos lá. Carlos caminha diariamente contornando o campo de futebol da sua comunidade. Quando eu observo aqui essa palavra contornando, é a mesma coisa de contorno. Então, o perímetro, eu já falei para vocês que é o contorno de uma figura, ou seja, os lados de uma figura. Então, quando vocês observarem a palavra contorno ou contornando, vocês já sabem que nós estamos tratando de perímetro. Então, vamos descobrir qual é a distância total, ou seja, se é total é a soma de tudo, percorrida por Carlos diariamente. Observem que aqui que eu tenho uma figura, que nesse caso é um retângulo. Deste lado aqui, eu tenho a medida do retângulo na altura de 300 metros e aqui embaixo, no comprimento, eu tenho 600 metros. Então, para descobrir o perímetro, eu iria simplesmente somar 600 metros mais 300 metros? Não. Por quê? Eu tenho aqui, como nós já vimos anteriormente, mais 2 medidas ausentes. Não é porque não tem a medida aqui que eu não vou contar com ela, de forma alguma. Quando eu falo de perímetro, é o contorno geral de toda a figura. Então, eu preciso saber o total do contorno da figura para poder descobrir o perímetro. Então, logo, este lado é exatamente igual a este. Se aqui eu tenho 600 metros, aqui eu também terei 600 metros. Da mesma maneira que aqui deste outro lado eu tenho 300 metros, nesse outro lado aqui eu também terei 300 metros. Porque essa figura aqui, que está representando um campo de futebol, lembra um retângulo. Então, o retângulo possui 2 pares de lados iguais, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos somar o nosso perímetro. Perímetro é igual 600 deste lado
mais 600 deste outro lado. E agora falta colocar esses outros dois lados para eu descobrir o meu perímetro. Vamos lá, 300 mais 300. Então, eu vou somar 600 mais 600, 1.200. 1.200 mais 300, 1.500. 1.500 mais 300, 1.800. Então, o perímetro desta figura, ou contorno, é 1.800 metros. Então, ele pergunta, qual a distância total percorrida por Carlos diariamente? Carlos percorre 1.800 metros, ou ele percorre 1.800 metros, ok? Vamos continuar. Agora, nós temos aqui o perímetro na malha quadriculada. O perímetro na malha quadriculada é muito simples. Nós vamos observar, quando se fala de perímetro, lembrem-se, é sempre o contorno de uma figura. Eu não vou contar aqui dentro. Não sei se vocês recordam, mas quando a gente fala de área, é que nós contamos essa região aqui dentro. Nós queremos saber o perímetro, então eu vou identificar o contorno. Nesta figura, na malha quadriculada, ele me diz que cada ladinho desse aqui, ó, de cada quadrado, mede 1 metro. Então, para que eu descubra o perímetro dessa figura, é bem simples. Eu vou contar cada ladinho desse aqui, que mede 1 metro, e vou descobrir o perímetro dessa figura na malha quadriculada. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o perímetro dessa figura é 22 metros, porque cada ladinho desse possuía 1 metro, certo? Aqui ao lado, nós temos um retângulo, diferente dessa figura aqui, que diz que cada ladinho desse aqui, ó, do quadrado, vale 1 metro. Aqui, ele me diz que cada ladinho desse aqui vale 2 metros. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso ir contando, igual eu fiz aqui, certo? 1 por 1 e depois multiplicar por 2, porque ele diz que cada ladinho desse aqui vale 2. Ou simplesmente eu posso contar quantos ladinhos desse aqui eu tenho na linha e quantos ladinhos desse aqui eu tenho na coluna, certo? Vamos da maneira mais simples. Vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se esse é um retângulo, então eu já sei que aqui embaixo, aqui eu tenho 10, certo? Então, eu sei que automaticamente esse outro lado aqui vai medir o perímetro exatamente a mesma coisa. Então, eu vou ter 10 ladinhos também desse lado. Já não vou precisar contar, certo? Agora, eu vou continuar deste outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deste lado aqui eu tenho 6 e deste outro lado aqui eu também terei 6. Mas e aí? Eu iria apenas somar essas medidas aqui, as 4 medidas? Não. Por que não? Vejam, eu já somei aqui, ó.
10 mais 10, 6 mais 6, que deu 32. Então, peguei o resultado aqui, não vou parar aqui no meu perímetro, porque ele não diz que cada um mede 1 metro, e sim 2. Então, eu vou ter que multiplicar esse resultado aqui, ó, 32 vezes 2. Vou multiplicar 32 vezes 2, 64. Viram? Nessa primeira figura, como cada ladinho desse aqui media 1 metro, cada ladinho desse quadrado media 1 metro, eu simplesmente só contei um por um. Mas nesse caso aqui, como cada lado media 2 metros, eu precisei contar todos eles e depois multiplicar para encontrar o meu perímetro, ok? Vamos lá? O meu perímetro nessa figura é 64 metros. Aqui nós temos mais uma situação problema, bem simples, só para compreender melhor o exemplo. Cada lado de quadradinho, ou seja, lado, quando a gente está falando do lado, nós estamos falando também de perímetro, tá? Cada lado de quadradinho mede 1 metro e a direção da escola vai colocar tela em volta do jardim. Quando ele fala em volta, quer dizer o contorno também, em volta ao redor, certo? Do jardim. Aí ele pergunta: a quantidade de tela necessária para cercar esse jardim é? O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu vou observar é que eu já sei que está falando de lado e ele quer saber em volta total do jardim, ou seja, todo esse contorno aqui. Eu preciso descobrir todo esse contorno, tá? Para descobrir o perímetro. E ele diz que cada ladinho desse aqui mede 1 metro. Vejam, cada lado, ó, de quadradinho mede 1 metro. Então, cada ladinho desse aqui vai medir 1. Vou contar igual nós fizemos na figura anterior. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, tá? Então, se ele diz que cada lado desse mede 1 metro, eu não vou precisar multiplicar. Então, o perímetro dessa figura, ou seja, a quantidade de tela necessária para cercar esse jardim, são 22 metros, certo? Nesse caso, eu não preciso multiplicar. Se ele dissesse aqui que media 2 metros, então eu contaria cada ladinho do quadradinho e multiplicaria por 2, que não é o caso deste aqui, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Excelentes estudos para vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.